fui na igreja, dei o testemunho dele, né? Falei, ele falou, quem tem um testemunho para contar? Eu levantei a mão, aí eles voltaram, colocaram aquela filmagem, né, daquele dia, aí eu dei o testemunho dele, aí a gente veio embora pro hotel. Quando foi no outro dia, a gente já veio embora para Canarana. E depois que cheguei em Canarana... O testemunho estava junto, não? Tava junto. Aí eu até levei, ele tava na cadeira de roda. Aí ele pegou e falou assim, quem lembra dessa mulher? O pastor falou, quem lembra dessa mulher que ela falou que aqui ela ia trazer o filho dela? Aí ele falou, cadê ele? Aí ele foi e levantou da cadeira de roda. E ali eu pude perceber que os cuidados que eu tive ali da minha mãe, fui melhorando. E com o decorrer do tempo, que eu já estava melhor, já estava tranquilo, estava andando de cadeira de roda. E eu vim a desviar do caminho. Mesmo na cadeira de roda, eu vinha desviar do caminho. E ali eu vim desviar do caminho, os colegas que iam no dia a dia me visitar, ele... Não, bora ele dar uma volta, eu vou lhe levar o Sérgio para dar uma volta. Nessa volta que nós levávamos, que nós ia, ali nós parávamos certo tipo de lugar e usava um entorpecente, usava a maconha. Bolava um cigarro de maconha e usava. Chegar em casa era 10 horas, 11 horas da noite. Chegou um tempo que a minha mãe brigou, ela deu a cara e falou que ninguém tiraria eu lá de dentro. Aí, os meus colegas foi afastando, minha mãe conversando, dando conselho. Eu falei, mãe, eu quero morar sozinha. Mãe, como é que você vai morar sozinha? A situação que você tá, deficiente, o povo vai aproveitar de você. Aí foi onde que eu voltei com a ex-namorada minha, uma ex-mulher minha. Voltei a morar com ela, mas estava usando entorpecente do mesmo jeito, da mesma forma. Então, ali chegou um momento que o entra e sai da minha casa, o entra e sai de amigos ali que iam me visitar, que iam usar entorpecente comigo, pessoas da Gaúcha que não acreditavam que eu estava vivo, veio 3 pessoas da Gaúcha pessoalmente me ver, porque eles não estavam acreditando que eu estava vivo. Então ali a polícia começou a criar ver aquele fluxo. Então o que ela pode ter pensado ali é uma boca de fumo. Então quando ela veio em certo ponto, ali, certo tempo, ali, ela veio adentrar na residência, não encontrou nada, encontrou o entorpecente que a gente consumia, que era a cocaína, nós cheirava e a maconha que usava. Chegou um ponto na rotina que se eu não usasse maconha, eu não comia. Eu já cheguei até ficar internado no hospital 2 vezes. Se eu não fumasse, eu não comia. E ali eu peguei, minha mãe falando muito do amor de Deus, Aí chegou um ponto que minha mãe falou assim, começa a ir na igreja. Aí eu peguei e falei, Senhor, como é que eu vou ir na igreja, pai, de cadeira de roda? Me ensina a andar de bicicleta, me ensina, me equilibra nela. Deus, eu ia com a bicicleta, peguei as muletas, cheguei até ela, montei nela, Deus me guiou, aprendi a andar de bicicleta novamente com uma perna, pedalava, andava essa Canarana toda. E até então o povo de Canarana nunca tinha visto isso, o pessoal parava, ficava olhando. E ali fiquei solteiro, depois que deu esse decorrer que a polícia entrou na minha casa, fui preso novamente, e eu fiquei 3 meses. Aí tinha colegas de cela, tirava piadas, falavam, moço, mas não é possível. Eu tô aqui dentro da cadeia já vai fazer quase 2 anos, com o mesmo B.O. que nem o seu. Eu já vi você entrar e sair daqui 5 vezes agora. As 4 vezes vi você sair e entrar aqui com as 2 pernas, agora eu tô vendo você sair daqui com uma perna. Moço, você sai fora das drogas. Deus tem um propósito muito grande na sua vida. Muito grande mesmo. Mas antes de acontecer esse acidente, Deus usou um profeta para levar uma mensagem dentro da cadeia. Na cadeia a palavra de Deus ela é bem respeitada, bem rígida. E ali Deus tomou um profeta em profecia ali. Ele falou assim, em profecia, ele falou assim, o Senhor manda dizer, aqui dentro dessa cela tem uma pessoa, e Deus está dando a oportunidade para ele ir para os caminhos dele com amor. Se ele não vir pelo amor, ele vai vir pela dor. Porque chegou até o Senhor as orações da tua mãe, e o Senhor tem acolhido as orações dela. E Deus vai te dar uma oportunidade para você vir pelo amor. Você não vai demorar poucos meses aqui, você vai sair. Mas veja bem,
Deus está te dando essa oportunidade. Aí eu não vim pelo amor, pelos caminhos do Senhor, eu vim pela dor. Preferi conhecer a dor. Dói muito. Mas agradeço a Deus, louvo a Deus pela vida da minha mãe, que nunca tenha desistido de mim, tem orado por mim. E assim, quando eu conheci a Deus, o maior arrependimento que eu tenho é não ter conhecido a Deus, não ter ido para os caminhos de Deus antes. E ali quando eu comecei a ir para os caminhos de Deus, de bicicleta na igreja mundial, me lembro até de um pastor falou assim, alguém tem um propósito para fazer com Deus, aquilo que Deus quer que liberta. Eu peguei um papel e uma caneta e escrevi, Senhor, eu nasci sem vício, nasci sem isso, Pai, eu nasci liberto, me liberta desses vícios, Pai. Me ensina a conhecer o Teu Evangelho, me ensina a ter o amor no Teu Evangelho, me ensina a fazer a Tua obra, Pai. O Senhor me tirou das garras da morte, do leito de UTI, me deu mais uma oportunidade, Pai. Tira isso de mim, Pai, não quero me aprofundar no mundo das drogas, Pai. Como que eu vou dar um exemplo futuramente de que o Senhor me dá uma esposa, me dá um filho? Como é que eu vou dar o exemplo para minha esposa, para meu filho, eu bebendo, ou eu fumando, ou eu cheirando isso na frente da minha esposa, dos meus filhos? Que exemplo que eu vou dar para eles? Aí, escrevi aquilo ali e subi no altar e coloquei dentro lá e fui embora. Aí coloquei em cima do altar, passando por cima do altar, o pastor ungiu, orou. E quando eu cheguei na cadeira onde eu estava, eu não conseguia ficar sentado. Por causa eu senti um fervor que eu nunca tinha sentido. Eu senti uma alegria que o coração palpitava assim, faltava sair. Chega a doer isso aqui assim tudo. E eu olhava para todo mundo quietinho, louvando. Eu olhava para o povo e falei, Deus, o que é isso que eu estou sentindo, Pai? O que é isso? O que é isso? E o coração palpitando, aquele fervor, aquela alegria, aquela coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. E ali, quando eu cheguei em casa, eu lembro até hoje, quando eu cheguei em casa, eu tinha 50 gramas de maconha. 50 gramas naquela época era um pedaço grande. Eu tinha 50 gramas que eu tinha comprado com o dinheiro da minha aposentadoria. E ali quando eu cheguei, eu peguei aquela droga, eu joguei no mato. E ali eu já não senti vontade mais. Aquela vontade, aquele trem foi embora. Eu liguei pra minha mãe chorando. Falei, mãe, Deus me libertou. Eu não estou sentindo vontade mais de usar. Deus me libertou. Eu cheguei da igreja agora, expliquei para ela. E ali eu agradeci a Deus. E de lá para cá eu vim tendo conhecimento com Deus, fazendo a obra de Deus. Mas nunca tinha um pé fixo no ministério. E pedindo sempre a Deus. Eu falei, Senhor, me abençoa um lugar, um ministério para me fixar o pé, fazer a sua obra, ajudar a sua obra, servir ao Senhor, poder recontribuir o que o Senhor fez por mim, Pai. Me ajuda, me orienta, Pai. E ali fui na onde que eu fui passando, acabei conhecendo essa igreja que hoje eu sou dela, onde hoje eu sou fixo nela, que Deus me fixou nela, a Igreja Assembleia de Deus Resgatando Vidas, do pastor Christopher. E ali eu pude ter uma oportunidade que Deus me deu de conhecer essa igreja, a oportunidade de conhecer o pastor Christopher. E ali eu falei, fui a primeira vez no culto. Aí eu vi o decorrer do pastor ali, ele chegava do serviço, ele já ia a casa, corria em casa, banhava, chegava na igreja suadinho. E ali ele arrumava as cadeiras, arrumava tudo sozinho, não tinha ninguém para ajudar ele. Eu via aquele ali, eu chegava na minha bicicletinha, encostava, tirava as muletas da garupa e olhava aquilo ali. Aí eu fui 2 vezes no culto. Na terceira vez, eu cheguei em casa, eu estava morando sozinho. Cheguei em casa e falei, Senhor, se for ali, para mim ficar naquele ministério, me dê um sinal, Pai, para me ajudar o teu servo, para me ajudar o teu filho na tua obra, fazer a tua obra, trabalhar para o Senhor, Pai. Aí ali eu fiz essa oração, após outros dias, fui para a igreja, cheguei ali na igreja, eu vi novamente de novo a rotina dele, chegava do serviço, ia lá, tomava banho e voltava, ele mesmo que abria, ele mesmo que esparramava as cadeiras, ele mesmo que ligava o som e eu só observando. Terminou o culto, esperei todo mundo se distanciar, ficou só ele e a esposa dele. Eu falei, pastor, eu posso ter um minutinho da atenção do senhor? Aí ele veio e falou assim, eu gostaria que
assim, de ajudar o Senhor, ajudar a obra de Deus, eu gostaria de ver com o Senhor, se o Senhor depositar um voto de confiança em mim, de entregar a chave da igreja na minha mão, para mim ajudar o Senhor. Ele falou, mas como assim, meu amado? Eu falei, eu observei que ninguém ajuda o Senhor aqui na obra aqui. Eu observei que é só o Senhor que faz as coisas tudo sozinho. Eu quero fazer algo para a obra de Deus. Recontribuir o que Deus fez por mim. Me tirou das garras da morte, me libertou dos vícios. Eu queria ver se com o Senhor, se o Senhor me dá um voto de confiança, entregar a chave da igreja na minha mão. Perante a Deus, eu falo para o Senhor pode chegar do serviço despreocupado, só vai tomar o seu banho, só vai meditar, só vai chegar na igreja só no jeito de pegar o microfone e pregar a palavra. Aí ele falou, mas tipo assim, você vai fazer tudo sozinho? Eu falei, vou. Esparramar a cadeira, ligar o som, vai ser tudo eu. Você dá conta? Eu falei, dou. Mas como é que você vai dar conta se você só tem uma perna? Eu falei, o senhor confia em mim, o senhor me dá a oportunidade? Ele falou, não, vou te dar essa oportunidade, eu te dou a chave, tá aqui a chave. Vou te dar essa oportunidade, vou te dar essa confiança. E ali nessa confiança que ele me concedeu, hoje vai fazer já, esse ano, se não me engano, vai fazer 3 anos e meio para 4 anos que eu estou no ministério. E ali ele só chegava, realmente, ele pegava só a mão no microfone para pregar. Ele chegava, as cadeiras estavam esparramadas, eu com uma perna só, eu ia pulando, arrastando as cadeiras, arrastava as cadeiras e ia esparramando as cadeiras com uma perna só. Pegava a mesa, colocava a mesa, arrumava os trem tudinho. O culto era numa arinha. Pegava as caixas de som eu mesmo, arrastando, pulando com a perna só, pegava as caixas de som, saía pulando, colocava, ligava, deixava tudo, testava os microfones. A primeira vez quando ele chegou, ele se assustou. Já estava de joelho, já orando. Ele assustou, falou, ai, você fez isso aqui sozinho? Eu falei, foi. Aí ali ele foi depositando a confiança, foi criando a intimidade, o ministério foi desenvolvendo, Deus foi desenvolvendo o ministério, foi mandando mais pessoas, obreiros, para ajudar a somar na obra. O ministério foi crescendo. E é ali onde eu me encontro hoje, ajudando. E esse ano ele deixou um cargo na minha mão de confiança, um cargo de missões, que ali é onde a gente faz toda quarta-feira um culto no Nova Esperança. E ali toda quarta-feira às 3h30, eu sei o compromisso que eu tenho, eu vou na igreja, pego o som, coloco na moto, levo uma caixa de som, já deixo no jeito, deixo tudo arrumado. E tem uns cultos no Garapu, na Vila Garapu. E ali eu sei a grandeza que Deus fez por mim. Mas a partir do momento que Deus começou a trabalhar na minha vida, que eu comecei a fazer a obra de Deus, não é bom o homem viver solteiro, né? Não é bom o homem viver solteiro. A palavra do Senhor nos fala que a partir do momento que Jeremias, o Senhor falou com Jeremias, desce a casa do oleiro, que ali eu farei você ouvir as minhas palavras. Então eu tiro Jeremias um exemplo. Eu trouxe o exemplo de Jeremias para mim. Que a partir do momento que Deus usou minha mãe para mim descer a casa do oleiro, descer a casa do Senhor, para ouvir a palavra dele, quando eu ouvi a palavra dele eu fui liberto. Eu tiro Jeremias um exemplo para mim. E ali quando eu desci a casa do oleiro, eu vi as palavras do Senhor, eu fui liberto. E o Senhor fala lá com Jeremias, porventura, o barro que está na mão do oleiro venha quebrar, porventura o oleiro pode fazer um vaso novamente? O Senhor dizendo para Jeremias, porventura, uma pessoa que veio a se desviar, que veio a cair num pecado, por acaso, eu não posso mudar a vida dela novamente? Por acaso eu não posso refazer a vida dela novamente? E ali foi Jeremias, eu tiro como exemplo para mim, Jeremias foi e falou, sim, Senhor. E ali o Senhor falou para Jeremias, assim é o povo, como um barro na minha mão. Quando do barro eu faço o vaso. Eu quebro e faço um vaso novamente de novo. Assim eu tiro um exemplo de Jeremias para mim, que foi como aconteceu na minha vida. A partir do momento que eu desci na casa do Senhor para ouvir a palavra do Senhor, o Senhor me quebrou um vaso, me fez novamente, me derramou sabedoria, conhecimento.
E eu passei a buscar mais, a piorar mais na obra de Deus, para recontribuir aquilo que Deus fez pela minha vida. E ali eu comecei a falar com a minha mãe, falei, mãe, eu preciso casar. Aí eu coloquei aquilo na minha cabeça, eu tinha que casar, eu tinha que casar, tinha que casar, tinha que ter uma mulher, mulher, mulher. Aí eu pedi sempre a Deus nas orações, eu me vi uma esposa conforme a tua vontade, para fazer a obra, para caminhar junto comigo, para somar, para crescer misterialmente e ter uma família abençoada, bem-sucedida pelo Senhor. Chegou um ponto que de tanto eu pedir, eu mesmo, pensei comigo, falei, eu acho que Deus tá enjoado, deu tanto pedir. Vou fazer a obra do Senhor e seja feita a vontade dele, Ele sabe o tempo, a hora certa de entregar a bênção, para tudo dar um propósito. Eu estava numa fase da minha vida, uns meses atrás, antes de eu conhecer ele, que estava no mundo, vamos dizer português, estava no mundo e eu entrava em relacionamentos meus não davam certo e eu ficava perguntando para Deus por que não dava certo. E Deus nunca, tipo assim, usou alguém para falar comigo. Aí minha mãe era evangélica, minha mãe falava bem assim, minha filha, você tem que achar uma pessoa boa da igreja e tal. Certo dia ela falou, não, vamos na igreja mais eu. Eu falei, amém. Aí eu fui. Aí Deus usou ela para falar comigo. Só que quando ela começou a falar, eu pensei, isso é coisa da minha mãe. Aí, quando ela falou assim, que Deus usou ela para falar assim, filha, você me pergunta por quê? Aí eu senti que era Deus falando comigo, já não era minha mãe. Porque eu nunca fui de abrir meus sentimentos para ninguém. Aí Deus falou assim para mim, o que você procura, você não vai encontrar lá no mundo. Você não vai encontrar lá, pode procurar, mas não vai achar. E eu se encontrava numa fase da minha vida que eu estava, como eu vou dizer, cansada de ficar só. Aquilo para mim já era um vazio e nada preenchia. E aí, a partir daquele dia, eu aceitei não, né? Deus aceitou eu cheio de defeitos. Então, aí, meu conhecer com o Sérgio foi ali na igreja, mas nós não tinha muita conversa. Aí logo meu irmão, ele entrou no ministério, ele virou amigo do Sérgio, eles andavam bastante juntos. Aí, mas nunca tinha falado nada de relacionamento, eu e o Sérgio, nem nada do tipo, eu batizei e tal. E aí, às vezes o Sérgio queria falar com meu irmão, e meu irmão ele era muito desantenado de celular. Aí o Sérgio me mandava mensagem, paz do Senhor, irmã Jordana, eu queria falar com seu irmão, ele tá por aí? Aí eu falava, não, ele não tá não, ele não, eu já consegui falar com ele. E ficou nisso. Às vezes ele mandava mensagem perguntando do meu irmão, respondia ele. Aí um certo dia minha prima estava lá em casa, aí minha prima falou bem assim, prima, você já olhou o Sérgio? O que você acha do Sérgio, prima? Você já pensou? Aí eu falei, prima, sim, mas eu nunca pensei em nada de relacionamento, não. E aí eu fiquei com aquele trem na minha cabeça, mas eu falei, deixa. Aí um dia meu irmão, não, vamos tomar um tererê lá na praça, mas no Sérgio. Eu falei, vamos. Aí nós começamos a conversar. Só que até então, tá a amizade. Quando nós tivemos um encontro de jovens, ele foi, aí eu também fui. E aí nós conversávamos, mas era tudo tranquilo. Quando foi aí certo dia nós começamos a conversar, e eu via que aí ele me elogiava, mas sempre de forma educada, né? Ele me elogiava e eu falei bem assim pra minha mãe, mãe, eu acho que o Sérgio está interessado em casar comigo, porque ele fica só me elogiando. Aí eu peguei, falei bem assim, aí nós conversando, aí eu falei bem assim, mãe, eu acho que eu vou ter que chegar nele, porque eu acho que ele não vai querer chegar em mim, porque eu creio que por conta da perna dele, ele vai achar assim, se eu chegar nela, vai que ela... será que esse cara tá ficando doido? Aí eu falei, minha mãe, eu que vou ter que chegar nele, mãe. Aí ela falou, manda mensagem pra ele, fala. Aí eu mandei mensagem pra ele, falei bem assim, isso era de tardezinha.
Aí eu peguei e falei bem assim, você tem interesse em mim como esposa? Aí ele pegou e eu acho que ele ficou doido. Aí ele pegou e falou bem assim, aí eu fiquei vendo ele digitando e nunca terminava de digitar. Eu, o que esse homem tá digitando? E ele. Aí ele falou bem assim, quem não gostaria de ter uma esposa assim como a irmã? Sempre educado. Nunca veio com pá frenteiro do meu lado, sempre educadamente. Aí eu falei, aí ele falou, ele achou que eu tava brincando com ele. Ele achou todo momento que era uma brincadeira, ele achou que o pastor tava testando ele, alguma coisa do tipo. Aí eu peguei e falei, aí ele sumiu, porque tava quase na hora do culto, e como ele organizava as coisas do culto, aí ele sempre ia mais cedo. Aí eu fui e falei, ué, esse irmão sumiu, aí foi só falar de casamento, o irmão sumiu. E aí terminou o culto, aí eu trabalhava no supermercado, chegava às 9 horas. E aí eu peguei e falei bem assim, uai, falei de casamento, o irmão sumiu, ele não, foi isso não. Aí ele falou, mas você tá falando sério mesmo? Eu falei, sim. Aí ele, que dia que nós pode sentar pra conversar? Porque eu acho que ele pensou, eu vou chamar logo pra conversar pessoalmente, vamos ver se esse trem é sério mesmo. Aí eu peguei e falei, aí como eu trabalhava o dia inteiro no supermercado, eu chegava sempre 9 horas da noite, que era o horário que eu estava conversando com ele. Aí ele pegou, aí eu falei, minha mãe falou bem assim, fala pra ele vir aí agora. Aí eu falei bem assim pra ele, não, então vem aqui pra nós conversar. Eu acho que ele tava até numa lanchonete com um amigo dele, tava dia de chuva. Ele deixou esse amigo dele pra trás. E foi lá. Chegou lá, ele ficou meio assim, minha mãe deitada na rede e nós sentamos na grama. Nas cadeiras na grama, e aí ele começou a conversar, perguntar se era isso mesmo, se era verdade. Aí eu falei, sim. Aí ele já ficou todo entusiasmado, que tem que ver vestido de noiva e não sei o quê. E eu falei, não, nós temos que ir mais com calma. Aí ele pegou e falou assim, minha mãe, eu vim aqui que eu queria pedir a mão da filha da senhora em casamento. E aí, tipo assim, querendo ou não, nos dias de hoje é estranho a gente ver uma atitude dessa, né? Então, pelo ser estranho, aí minha mãe falou, se ela quiser, a mão dela é sua. Aí eu falei, amém, falei, pode ser. Aí ele, não, amanhã você vai lá, ele me falou o endereço, vai lá na casa de fulano, no ateliê, ver o vestido de noiva e não sei o quê. Aí eu peguei e falei, não, espera com calma, né, paciência. Aí eu peguei, fui lá ver o vestido de casamento. Na época, eu estava pagando um lote e eu tinha construído uma meia água. Um quarto com banheiro, aí tinha uma sala com cozinha. Que é esse local? Que é esse local onde nós convivemos hoje. A casa hoje. Aí eu peguei e falei bem assim pra ele, vamos com calma e tal. Aí ele pegou, aí eu fui lá, vi o vestido, aí ele tava pra receber as parcelas sobre o acidente dele, né? E aí ele pegou e falou, aí nós combinamos, ele queria fazer festa e tudo mais de casamento, aí eu peguei e falei pra ele, seria melhor nós investir na casa que ele ia morar de aluguel, né? Porque não tinha como, porque eu tenho uma menina, morar numa casa pequena, né? Um quarto só. Aí eu peguei e falei, então eu acho melhor a gente faz um ensaio fotográfico, e em vez de a gente gastar com casamento, porque sabemos que é muito caro, né? Você fazer uma festa num casamento. E aí eu peguei e falei, vamos investir na casa, ampliar ela mais, que pro nosso conforto, para nós sair do aluguel, né? Aí ele falou, não, tá bom. Aí nós investiu, e aí o nosso casamento foi tão tribulado para acontecer que no dia que nós ia casar, eu tava indo 9 horas da manhã pro salão fazer um penteado. Aí eu saí da casa da minha mãe e fui. Na hora que eu tava indo, o carro vai e bate em mim. E eu vou e bato numa bis. E era 2 horas da tarde o casamento no cargo civil. E isso era 9 horas da manhã e virou um rolo. E fomos pra delegacia. E eu sei que nós saímos da delegacia, era 2 horas da tarde. E acabou que eu mandei mensagem pro pessoal do cartório explicando a situação, então eles adiaram para a próxima semana. Aí na próxima semana
Na próxima semana nós casamos, aí fomos morar junto, e aí como aconteceu o caso do acidente com o carro da minha mãe, então a gente gastou um pouco para poder arrumar o carro, então nós começou a mexer, comprou os material da obra da casa e aí não deu para terminar. Aí no próximo ano a gente tinha outra parcela dele para pegar, foi quando a gente concluiu a casa, né? Que é onde a gente convive hoje. Mas em tudo foi o propósito de Deus, nosso casamento, tudo que tem acontecido, porque nós vivemos vários meses congregando, tipo assim, na mesma igreja, mas nunca tinha comunicado em questão de relacionamento, alguma coisa do tipo, então, e foi uma coisa muito de Deus mesmo, nosso casamento. O próximo passo agora, ensaiar o Aí, herdeiro da família, né? A dona Cristina está aí na expectativa, esperando, esperando o neto dele, porque da irmã dele já tem, né? Do outro já tem, espera só o deles agora. No momento certo de Deus Vai vir, né? Dona Cristina, a senhora como patriarca da família, para a gente finalizar, gostaria que a senhora deixasse uma mensagem diante de tudo isso que aconteceu e hoje a gente tem, sobre a graça de Deus e Jesus Cristo aqui, um final feliz, né? Eu só tenho que agradecer a Deus, né? Porque eu orava também muito para Deus preparar uma esposa para ele, né? E Deus tem concedido, né, essa esposa para ele. E sou muito grata a Deus, né? Muito feliz, por tudo que Deus tem feito na minha vida. Tanto faz eu na alegria ou na tristeza, né? Eu sou grata ao Senhor, muito grata ao Senhor. Só tenho que agradecer a Deus.